Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Você que não passou o ano novo, né, a virada de ano aqui em Petrópolis e está vindo à igreja talvez na primeira vez, né? Tem gente que está voltando de férias, tem gente que está saindo de férias, né? E tem gente que vai ficar indo e voltando, na verdade. Eu quero te desejar um feliz ano novo, né? Que 2017 seja um ano surpreendente para você, seja um ano do sobrenatural de Deus. Se você está nos visitando, né, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Esse é o nosso segundo culto pela manhã, às 8 horas já tivemos um público aqui, né, e às 19 nós teremos outro culto. Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinava numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. A gente vem ministrando desde o finalzinho de dezembro, né, passando pela culto da virada, entrando aí pelos cultos da semana, sobre a necessidade da gente ter o foco justo nesses momentos de começo. No domingo passado, que foi o primeiro domingo do ano, né, eu preguei aqui, não me lembro em qual dos cultos, exatamente sobre o princípio de você valorizar os começos. Eu acho que foi no culto da noite, né? Logo, logo vai estar na internet aí disponível, né? Os começos, a importância dos começos, dos princípios. Tudo começa, a estrutura de um edifício é demarcada no alicerce, não é? A estatura de um edifício é demarcada no alicerce. No alicerce você já sabe que tipo de prédio vai ter. Não é por acaso também que se diz que o caráter de uma pessoa é forjado na infância. Você pode até fazer alterações e reformas no caráter na adolescência, na vida adulta, onde isso vai se consolidando, mas o caráter é formado, as bases do caráter de qualquer indivíduo é formado ainda na infância, não é? Casamentos, os começos são fundamentais. Eu disse aqui na semana passada, à noite, que muitos relacionamentos terminam na lua de mel, porque faltou fundamento sólido para que a união avançasse. A vida cristã também, a gente tem um cuidado muito especial com os novos convertidos, porque é exatamente nesse momento de decisão por Cristo que a gente forja e marca também as colunas, o alicerce da vida espiritual desse novo crente. Não é? Um novo crente que não tem alicerces firmes, ele tende a se desviar, ele tende a desenvolver uma espiritualidade mediana, superficial, não é? E, infelizmente, muito do que nós temos hoje de distorção na igreja brasileira tem a ver com isso. Tem a ver com uma precariedade de fundamentos, de base. Porque tudo na vida precisa de base.
E é por isso que nesses cultos iniciais do início do ano é muito importante que a gente reveja os nossos votos, que a gente pare para reafirmar aquilo que é fundamental para nós. E hoje a Santa Ceia é o marco da nossa fé, da nossa convicção de que Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus falou que era para a gente fazer isso todas as vezes que nós nos lembrarmos. E o compromisso com o reino de Deus e com o sustento do reino de Deus também vem junto. Porque não há compromisso com Jesus sem compromisso com o seu reino. Não existe isso. O falar de compromisso com Jesus sem compromisso com o reino é falácia, é religiosidade, não é? Tem de monte, mas não é cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é representado pelo sinal da cruz, onde eu tenho compromisso com o Pai e eu tenho compromisso com o que Ele quer fazer na terra. Eu tenho compromisso com o ser humano, com as pessoas que estão à minha volta. E eu tenho, na minha leitura da Palavra de Deus, a igreja de Antioquia como uma igreja modelo para nós. Como uma igreja modelo. Uma igreja que diz para a gente, ela não é perfeita. É interessante que não tem tantos dados da igreja de Antioquia como a gente tem da igreja de Jerusalém, por exemplo, mas a igreja de Antioquia, ela vai mais longe. Nós somos devedores da vida e missão da igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela rapidamente se torna o centro da fé do cristianismo lá no primeiro século ainda, não é? Por conta da perseguição que alcança Jerusalém, os discípulos são dispersos, a igreja de Jerusalém se dissolve. Em muitos lugares, os judeus e os cristãos, judeus, ficam restritos a eles mesmos, ministrando uns para os outros, falando somente com os judeus, mas em Antioquia acontece um fenômeno que diz que alguns, entretanto, alguns deles, o versículo 20 diz, porém, que eram de Chipre, Cirene, que provavelmente eram judeus convertidos, judeus gregos convertidos ao judaísmo, que se convertem ao cristianismo. Essa exceção começa a falar também para os gregos, começa a ministrar também para não-judeus, e dali surge um movimento transformador, que é a igreja de Antioquia. E essa igreja tem algumas características que chamam muito a minha atenção de qual deve ser a minha vida como discípulo de Jesus, e qual deve ser a marca e a característica fundamental de uma igreja que quer agradar o coração de Jesus, que quer agradar o coração de Jesus. Ontem, a minha filha perguntava assim, pai, por que não pode cantar essa música? É feia essa música? Não é de Deus essa música? Ela falava de uma determinada música. Eu disse para ela assim, filha, não pode, não é porque é proibido, é porque entristece o coração de Jesus. E como eu amo Jesus e quero que Jesus fique feliz, então eu não quero entristecer o coração dele. Tem a ver com isso. A gente quer ser uma igreja melhor, a gente quer ser discípulos melhores, a gente precisa crescer, porque a gente quer alegrar o coração de Jesus, não é? Porque pela lei e pela simples observância da lei e dos rituais, a gente não precisa nem amar Jesus para fazer isso. Para cumprir a lei, para fazer o que deve ser feito, não precisa amar Jesus. Não precisa, não. Tem muita gente, e infelizmente na história da igreja, houve diversos momentos em que Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, dizendo assim, estou na porta e bato, se vocês deixarem eu vou entrar e cear com vocês. A igreja já colocou Jesus para fora muitas vezes, fazendo culto, cantando músicas de adoração a Ele, mas Ele do lado de fora, não tinha lugar para Ele dentro da igreja. Então é possível desenvolver uma religiosidade que não agrade a Deus, mas essa não nos interessa. A espiritualidade que nos interessa é aquela que alegra o coração de Deus, é aquela que nos leva para o plano de Deus, é aquela que nos aproxima do propósito de Deus. Porque quando a gente se alegra o coração de Deus e se aproxima do propósito de Deus, a transformação na nossa vida e no lugar onde nós estamos plantados é visível, é real, não é? Essa semana eu tive uma reunião com um grupo de pessoas, não é? E a gente já tem um projeto que a gente vai, não deu tempo, hoje eu tive uma reunião da Clã, mas não deu tempo de apresentar, onde a gente quer desenvolver aqui na nossa igreja, nesse ano 2017, um projeto com surdos, não é? E a gente ouviu que a segunda língua mais
a segunda língua de maior importância no Brasil é a língua de Libras. Né? O segundo idioma mais que tem a maior abrangência no país não é inglês, não é espanhol, é Libras. Tem uma comunidade inteira, no Rio de Janeiro são mais de 200 mil surdos, né, que precisam ser alcançados pelo testemunho da igreja. E sem falar, esse é só o primeiro passo que a gente quer dar, tem tantas outras fatias da sociedade que ainda não ouviram falar de Jesus, pessoas que estão ao nosso redor e que não conseguiram falar de Jesus. Então a gente tem fé em Deus que até o final desse ano, pelo menos um dos nossos cultos terá tradução para Libras, né? Pelo menos um dos nossos cultos. Né? E a partir daí que outras iniciativas tomem, porque a igreja não pode caber dentro das estruturas que ela fez. A igreja precisa ir além. Nós já temos alguns projetos além. Temos a creche, que é um projeto que vai além da estrutura. Temos a escola, que é um projeto que vai além da estrutura. Temos os diversos ministérios que agem e que fazem trabalhos que vão além da estrutura, mas a gente precisa avançar nisso. A nossa vida será transformada, a vida da nossa família será transformada e a cidade será transformada. E Antioquia é uma igreja que transformou o mundo. A cidade de Antioquia era uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, era uma cidade maior do que Petrópolis. Era uma das grandes cidades do mundo greco-romano. E lá Deus levanta uma igreja arrojada. E a primeira característica que essa igreja tem é a capacidade de ser uma igreja, eu dizia para a clã hoje de manhã, fora da curva. Ou seja, era uma igreja que forjava dentro de si uma contracultura, uma cultura de transformação da cultura vigente. Essa igreja era uma igreja que nasceu da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não deu conta de subverter a sua cultura. Os cristãos continuavam ministrando só para judeus, a experiência judaizante era muito forte. Mas dentre aqueles irmãos e irmãs que foram espalhados pelo mundo, havia um grupo, uma minoria, que resolveu fazer diferença em quem estava perto deles. E por causa disso surge um movimento novo. Por causa disso Deus levanta e gera um movimento novo. Essa mesma experiência acontece repetidas vezes na história da igreja. Repetidas vezes. O movimento da Reforma Protestante é uma coisa assim. De um grupo dentro da igreja de Cristo que resolve que pode ser diferente, que pode ser melhor. Que pode buscar uma espiritualidade mais profunda e transformar a sua sociedade, que não está satisfeito com a religiosidade vigente. O movimento de reforma metodista também é fruto disso. Um grupo de 8 jovens, que se reúnem num quarto de uma universidade para orar, para buscar Deus, e fazem um movimento fora da curva, ou seja, eles vão além da sua geração, vão além da igreja do seu tempo. Deus está nos chamando hoje, irmãos e irmãs, por que é importante pregar nesse contexto aqui? Porque nesse culto estão pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui há décadas, há gerações estão aqui, ou seja, os pais estão aqui, os pais e as mães estão aqui. Pessoas que foram plantadas aqui tem gente que nasceu aqui, a irmã Marilde tem quantos anos aqui, irmã Marilde? A irmã Marilde tem 75 anos aqui, né? Tia Marli tem quantos anos aqui, tia Marli? Oi? 80. E por aí vai, outros irmãs, fugiu o teu nome. Hein? Ivete, desculpa, Ivete. Tem quantos anos aqui, Ivete? 80, não é? Quer dizer, essas irmãs que eu citei aqui, né, a Marli também, tem tempo aqui também, não tem, Marli? Tem quanto tempo aqui, Marli? 48, e por aí vai. Irmãos e irmãs que estão aqui há quase 100 anos, e outros que chegaram a 50, a 40, a 30, a 20. Você também, né, Lúcio? Nasceu aqui, né? Nasceu aqui, né? Tem uns 35. Hein? Né? Quer dizer, gerações inteiras que estão aqui, que deram sustentação para essa igreja ao longo das décadas. Está sobre vocês uma responsabilidade muito grande.
E que responsabilidade é essa? Perceber o movimento do Espírito nos nossos dias e dar respaldo a esse movimento. É interessante que, quando a igreja vai para Antioquia e começa o movimento, quem é que vai lá verificar o que Deus está fazendo lá em Antioquia? Os apóstolos primeiro, depois eles mandam Barnabé, mas os apóstolos vão lá, verificam se é de Deus e põem a mão deles para abençoar. Há coisas que algumas gerações aqui não vão conseguir mais fazer, mas se vocês estiverem com as mãos de vocês erguidas, dizendo assim, vá em frente, porque nós os abençoamos, a igreja vai prosperar nisso. Amém, irmãos? Há coisas que a gente, com o passar dos anos, a gente não dá conta mais de fazer, mas não tem trabalho mais importante do que o trabalho de intercessão pela vida da igreja. Não tem trabalho mais importante do que aquele onde ninguém vê, no secreto, você dobra o seu joelho e diz assim, Senhor, estende a tua mão para abençoar a obra das mãos da tua igreja. Senhor, repreende tudo aquilo que se levanta para atrapalhar a sua igreja. A geração apostólica, a geração dos apóstolos foi lá em Antioquia, viu um movimento que eles não davam conta de fazer, porque eles não deram conta de fazer. Pedro é levantado por Deus para ir na casa de Cornélio, lembra? Mas Pedro se recolhe. Ele vai, cumpre, mas não dá conta. Deus precisa levantar Saulo. E Deus... Não tem aquele super-herói latino-americano que diz assim, ninguém tem paciência comigo, né? Jesus tem paciência com a gente, Ele entende as nossas limitações. O que Deus não tolera é incredulidade, é falta de fé, é infidelidade, sabe? É quando nós vemos o mover do Espírito e, ao invés de respaldarmos, nos comportamos como os fariseus, que enchem de questionamentos a obra que Deus está fazendo, que levantam dúvidas, que abrem espaço para murmúrio, para lamentação, para maledicência, no meio daquilo que é santo, no meio daquilo que é Deus que está levantando. O papel da geração mais madura é ser testemunho, é ser referência e é ser autoridade para liberar a igreja, para respaldar a igreja e dizer avance, vá em frente, porque nós estamos intercedendo por vocês. Eu tenho na minha vida pessoal uma prática que me abençoa muito, muito. Eu cresci aos pés do seu Manuel e do seu Virgulino. Meu avô e o pai da minha tia. O seu Manuel era um pernambucano, paraibano, retado, ensinou a gente a criar cabra lá em casa, e foi quem me deu um primeiro canivetezinho, porque na visão dele, o homem tinha que ter não é uma peixeira, tá? Mas pelo menos um canivetezinho. E meu avô, Virgulino, era o homem do trabalho, do trabalhador braçal, da enxada, né? Quem limpava o quintal da nossa casa, a rua dele, era ele, não precisava a prefeitura chegar lá. E meu avô contou muitas histórias de livramentos que Deus deu para ele. E eu aprendi desde cedo que sabedoria vem da multidão de conselhos. A multidão de conselhos traz sabedoria. E eu aprendi desde cedo que ter a bênção dos meus pais, ter a bênção das minhas autoridades, daqueles que exercem governo sobre a minha vida, aceleram os processos na minha vida. Então eu aprendi a tudo que eu vou fazer, eu procuro a bênção. Eu cresci pedindo bênção pai, bênção mãe. Vocês também? Quem cresceu fazendo isso? Eu ensino os meus filhos também. Eu falo, pede bênção, né? A gente tem que mandar, né? Porque não faz parte da cultura deles, né? Então eu digo, pede bênção. Ele diz bênção, diz, Deus te abençoe, né? Porque eu cresci nesse contexto de que a bênção de quem viu mais longe do que eu me abençoa, me acelera, me adianta. Mas é tão triste, irmãos, e esse é um dos temas mais visitados no gabinete pastoral, quando quem tem o lugar de exercer autoridade exerce opressão, domínio, jugo. É tão triste, a gente está assistindo no nosso país, como é triste perceber autoridades nossas sendo presas. E a palavra se cumpre, que quando o ímpio governa, o povo sofre. Quer dizer, quando falta o princípio do reino,
povo sofre. É muito triste ver quando um pai, uma mãe não sabe o lugar que ele tem na vida dos filhos. E pisa os filhos, maltrata os filhos. Em vez de promover os filhos, ele diminui os filhos. É tão difícil vencer isso. Esse é um dos temas mais visitados no gabinete pastoral, de filhos que foram destruídos pelos seus pais. Por aqueles que tinham o dever e a responsabilidade de promovê-los. Nós somos chamados nesse ano, e essa igreja mais madura é chamada nesse ano a ser uma igreja apostólica no nível dos apóstolos que vão em Antioquia, percebem o mover do Espírito e respaldam o mover do Espírito. E libera os discípulos, que não tem nome. Vocês já viram aqui? Fala que sim, os de Cirene, não, os da Fenícia, Chipre e Antioquia. Aí diz, aqueles que eram de Chipre, de Cirene, deve ser por isso, o pessoal de Cirene saiu fazendo alarme, né? Mas aqueles que são de Chipre, de Cirene, falaram, mas não tem nome desse pessoal. O pessoal que começa a igreja mais importante do século I não tem nome. Não tem nome. Mas tem a bênção da igreja. Tem o respaldo da liderança apostólica. Deus te levantou como um promotor de bênçãos. Amém? Você pode falar para essa pessoa, Deus te levantou como um encorajador, como um promotor de bênção, como aquele que abre a sua boca para abençoar. Amém? Amém, querido? Se você não puder abençoar, então fecha a boca e ora. Não é? Silencia e ora, não é? A gente denuncia pecado, a gente denuncia opressão, não é? Isso a gente tem que abrir a boca para denunciar, mas a vida de Deus, o que Deus quer fazer, nós temos que ser promotores, nós temos que ser incentivadores do reino. Nós precisamos de uma igreja assim, de uma igreja que vai para além da curva, uma igreja que vai para além da curva. A história dessa igreja está alinhada com uma história de vanguarda. A irmã Martha Watts, que começou o trabalho aqui, que foi a primeira membro da igreja aqui, se tornou rapidamente uma influência no estado do Rio de Janeiro, por conta do trabalho missionário que se realizava aqui, com meninas, ali no Palácio de Itaboraí, um colégio para meninas. A partir dali, nascem os esforços de educação na cidade de Petrópolis, que rapidamente são transferidos para a capital do Rio. Não é? A Alessandra levantou isso para a gente, não sei se a Alessandra está aí, não é? Mas levantou essa história para a gente. Ou seja, o que Deus estava fazendo aqui, através de uma missionária que Deus levanta lá dos Estados Unidos, de repente chama a atenção e vai para o estado do Rio de Janeiro, vai para a capital. O Bennett bebe da água do que está acontecendo aqui. O movimento da igreja que nasce em Petrópolis alcança, vai além dela. E a gente precisa guardar isso e procurar ser uma igreja de vanguarda, uma igreja que está além da curva. Numa cidade que tem dificuldade de fazer mudanças, nós temos que ser especialistas em mudanças. Porque se não começar da nossa igreja, a nossa cidade vai virar uma cidade dormitório. E já está virando, porque muitos empresários nascidos aqui não investem R$1 mais nessa cidade. E ninguém me disse, eu ouvi isso de pessoas que estão aqui. Muitos dos nossos jovens têm que procurar carreira em outro lugar, porque a cidade tem alguns donos. E fica difícil fazer mudança dentro da cidade. Nós precisamos começar um processo de mudança que nasça aqui dentro da igreja, dentro das nossas famílias, que alcance as ruas dessa cidade, para que a gente comece um movimento de avivamento que vire essa curva de declínio. Não vai vir, irmãos, de uma pessoa, vai vir do reino de Deus, que vai provocar as mudanças que são necessárias, mas nós precisamos ter uma postura arrojada nessa cidade, em nome de Jesus. A segunda coisa é que a gente precisa, sim, de uma visão arrojada, como Deus deu ao nosso bispo, mas a gente precisa também de pessoas arrojadas. A gente precisa de líderes arrojados. E líder não é quem tem cargo, líder é quem influencia.
Você acha que você influencia alguém? Pelo menos o teu filho, você influencia os teus filhos? As mulheres casadas aqui já podem levantar a mão, porque no Brasil os homens mandam, né? As mulheres dizem, a gente diz assim, sim senhora. Não é verdade? A última palavra é nossa. Não é bem assim, mas é impressionante como é que as mulheres têm um poder de influência. Elas são treinadas para isso, não é? Porque desde o útero elas já começam a gerar influência sobre o filho. Não é verdade? A maioria das educadoras são mulheres. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? A maioria das professoras, ninguém lembra do tio da alfabetização, né? Ninguém lembra do tio da alfabetização, é a tia. Né? No meu caso era a tia Lita, me lembro da tia Lita como hoje, não é? Que foi uma professora que marcou a minha história, tia Bem, né? A gente chamava ela de tia Bem, né? Que lá do pré-primário, que me marcou. Né? As mulheres são mestres em influência. A gente precisa de líderes, de pessoas que exercem influência para o reino. Quando os apóstolos veem o movimento em Antioquia, o que eles fazem, irmãos? Eles mandam chamar quem? Hein? José. José, natural de Chipre, né? Mas o nome dele fica em segundo plano, porque o nome dele é Barnabé, que significa filho da consolação, encorajador. Encorajador. A gente está num tempo de tanto desânimo, de tanto pessimismo, de tanta prostração. Nós precisamos de pessoas que sejam Barnabés e Barnabelas, se é que a gente pode conjugar. Barnabés e Barnabelas, encorajadores. Você é um encorajador na vida de alguém? Quem tem um encorajador na sua vida aqui? Quem tem alguém que está sempre te incentivando aqui? Você tem alguém que está sempre te incentivando? É tão bom, não é? É tão bom quando a gente está num dia difícil, está na luta e vem alguém e diz assim, vai lá, estou contigo, não estou vendo Deus agir na sua vida, né? Vai, segue em frente. Não é bom, gente? Eu tive e tenho até hoje encorajadores. Pessoas que nos momentos mais difíceis são para mim boca de Deus, para me levantar, para me despertar. A gente precisa começar a ser mais proativo nesse sentido. Porque a nossa cultura é muito pessimista. A gente fala do Brasil como se o Brasil fosse o pior país do mundo. A gente sabe que não é. Mas quando a gente vai falar do Brasil para outras pessoas, a gente descreve o Brasil como o pior lugar do mundo. Tem um texto produzido por uma holandesa, se eu não me engano, que morou alguns anos no Rio de Janeiro, descrevendo o Brasil na perspectiva do estrangeiro. Não é? Escrevendo o Brasil na perspectiva do estrangeiro. E é interessante como que o olhar deles é diferente. Porque eles veem sim os problemas, mas conseguem ver a beleza. Nós somos um povo acolhedor. A gente sabe fazer piada da crise mais triste do mundo. A coisa está feia, daqui a pouco a gente está rindo. Não é? Eu tenho uma cena que eu não me esqueço, de uma família que morava lá perto da minha casa, e uma família muito simples, e tinha falecido das pessoas da família. E como aquela família, eu era garoto, aquela família não tinha recursos, o único carro que tinha aqui para ir ao cemitério era o carro da funerária. E tinha uma senhora que estava assim, uma das tias, dizendo assim, eu quero ir também, eu quero ir também, eu quero ir também. E aí no meio daquilo, um dos filhos disse assim, a senhora quer ir, tia? Ela falou assim, quero. Eu falei, então, pode deixar que daqui a pouco a senhora vai. E aí o ambiente de choro virou um ambiente de riso, né? Ou seja, a pobreza extrema, a morte na porta. Isso só brasileiro consegue fazer isso, né? A gente consegue rir da calamidade, não por zombar da calamidade, mas a gente achou isso como um instrumento da gente superar, porque é tanta luta, não é verdade? Se ficar dando atenção para toda a luta e dar espaço para ela toda, a gente não vive. No Brasil, a gente adquiriu essa habilidade, essa coisa que é usada de forma pejorativa, de que o brasileiro dá um jeitinho.
em muito sentido, é muito negativo. Mas o brasileiro é extremamente criativo. É extremamente criativo. Eu ia falar do balde ali, mas graças a Deus ele saiu de lá. A gente tem uma luta com esse teto aqui, porque quando foram fazer a furação do não sei quem foi, dos ar-condicionados, a furação, ao meu entender, ao nosso entender, não foi feita da melhor maneira, e a gente veda, daqui a pouco vaza de novo. Veda, vaza de novo. Já fizemos, quem já atuou aqui sabe do desafio que virou isso aqui, né? Não sei, é uma luta, todo ano é a história. Aí, de repente, dessa vez, houve uma inovação, porque tinha um balde, tinha um plástico para receber a água, graças a Deus o irmão Paulo, aquele irmão Paulo, já fez o trabalho de permeabilização lá, não precisa mais do balde, né, irmão Paulo? Graças a Deus, né? Até ano que vem, se Deus quiser, quando a gente vai ter que fazer de novo. Mas a gente dá um jeito, irmãos. A gente tem uma criatividade impressionante. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Nós precisamos ser filhos da consolação, encorajadores. Sabe, o perdido precisa chegar aqui e achar uma palavra de consolo. É constrangedor quando a gente percebe nos ambientes da igreja novos convertidos sendo contaminados por maledicência da própria igreja. É constrangedor quando aquele que devia ser fortalecido na fé começa a entrar e se entrosar na vida da igreja e começa a participar de fofoca, de conversa fiada, de gente falando mal das coisas no lugar errado. Porque se é para resolver, vai no lugar certo para resolver. É constrangedor, dá vergonha. Dá vontade de sumir, porque a gente não sabe o que fazer com o novo convertido, que ele diz assim, gente, eu achei que aqui era diferente. E é diferente. Amém, irmãos? É diferente. E porque graças a Deus você é diferente. A gente tem níveis diferentes de formação, de maturidade, mas a gente precisa que aqui seja, e os nossos relacionamentos sejam relacionamentos encorajadores. Que a gente tenha lugar para tratar dos nossos problemas, que a gente tenha lugar de chorar as nossas mágoas, que a gente tenha lugar de resolver pendências que aconteçam nas nossas relações, porque não é para ser mundo da fantasia. Lembra da Ilha da Fantasia? Você lembra como é que era o nome dos sujeitos lá? Era o... Hein? Como é que era o nome do anfitrião da Ilha da Fantasia? O pessoal mais antigo aí lembra, né? Hein? É o Tatu e o outro, né? Lembra da Ilha da Fantasia? Aquele moço com terno branco, bonito, um sorriso lindo, né? E o Tatu para garantir que estava tudo certo mesmo, né? Nós não queremos Ilha da Fantasia aqui, irmãos. Porque a gente sabe que nos bastidores da Ilha da Fantasia tem um monte de problema. Não, nós queremos uma igreja viva, real. Mas que apesar das nossas lutas, a gente escolheu professar a nossa fé na ressurreição de Jesus. Amém? A gente não nega os nossos problemas, a gente não esconde os nossos pecados, a gente trata deles, mas nós cremos na ressurreição. E aquele que não poupou o seu único filho, antes nos deu, nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Amém? Você crê na ressurreição? Fala com o teu irmão assim, ó, pode contar comigo, eu creio na ressurreição. Fala com ele. Pode contar comigo. Eu creio na ressurreição. Amém? E para terminar, Barnabé, esse encorajador, é um homem que tem coragem de se despir, né? Barnabé dá tudo que ele tem, vende tudo e vai servir o reino. São pessoas encorajadoras, uma igreja encorajadora é uma igreja que tem liberalidade em semear, em contribuir para o reino. É impressionante, irmãos, como Deus abençoa quem semeia no reino dele. É impressionante como Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Das maneiras mais distintas, Deus levanta a sua mão. E eu vou terminar com isso. No capítulo 13, se você puder virar a página da sua Bíblia. No capítulo 13. Diz assim:
havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Lembra que lá no início era só alguns corajosos que falaram para gregos, né? Agora tem profetas e mestres. Barnabé é o pastor titular, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio Heródoto, Tetrarca, e o Saulo, que é o seminarista que Barnabé foi buscar. Aqui no Novo Testamento, nessa linguagem oriental, a ordem mostra a autoridade. Então, Saulo é o final da fila. Lembra que Barnabé foi lá pegar Saulo. E uma coisa que eu não disse é que na igreja de Antioquia há espaço para novas lideranças. Há espaço para oxigenar a vida da igreja com novos líderes, mesmo que esses líderes não sejam tão do nosso gosto. Não é? O sujeito que matou o cristão, que perseguiu a igreja, deixa ele no banco aí um bocado para ver se ele toma jeito e se arrepende de todo o mal que ele fez. Na verdade, Jerusalém colocou ele de molho 13 anos. Mas Barnabé vai atrás dele. Mas o que me chama mais atenção e que eu quero falar agora e fechar a palavra com isso diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia é uma igreja que semeia para o reino com excelência. Semeia para o reino com excelência. Eu sou tão abençoado por ser pastor da igreja, que às vezes os irmãos constrangem a gente com tanto amor, né? Tanto amor, carinho, presentes, abraços, falas de afirmação, que a gente não sabe nem o que fazer com isso. Né? É tão bom quando a gente se sente amado, não é verdade? É tão bom quando você recebe um presente, que o valor dele não está no valor monetário, não, mas está no que ele significa. Eu me lembro do irmão, Jesus, eu vou confundir o nome dele agora, Genivaldo, acho que era Genivaldo o nome dele, lá no Nordeste, lá em Passira. Que em Passira, no sítio de Varjadas, tinha uma outra comunidade depois de Varjadas, de um irmãozinho querido, que pegou a casa dele, era o seguinte, tinha 2 cômodos. O quarto dos filhos, o quarto dele, né, que era uma mistura de sala com quarto, e a cozinha e banheiro. E aí ele pegou, fez uma cortina, fez uma parede, não sei o que foi. Sim, ele colocou a beliche dos filhos no final do quarto e colocou uma cortina tampando a beliche. E durante a semana se fazia culto na casa dele, e ele tinha a maior alegria, colocou uma mesinha, organizou um altar, dizia assim: aqui, pastor, com um sorriso sem dentes, foi o sorriso sem dentes mais bonito que eu já vi na minha vida, do irmão Genivaldo, né? E ele disse assim: pastor, e se a igreja quiser construir aqui no meu quintal alguma coisa, está à disposição da igreja. Ele não tinha muito, mas ele foi tão abençoado pela vida de Jesus, que o que ele tinha, ele colocou à disposição do reino. Sabe por que a igreja precisa falar de semeadura? Porque o Deus desse século, Mamon, faz discípulos todo dia. E está cheio de crentes servindo a Mamon. E a Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Está cheio de crente pendurado no juros de cheque especial porque compra mais do que deve. Não é porque está faltando, não. É porque compra o que não precisa, compra o que Mamon sugeriu. Mamon falou assim: você precisa de um celular novo, não é? Você precisa do melhor celular. E aí você vai lá e compra, e faz uma prestação daquelas assim, tipo de casa própria, para comprar um celular. Não é? E Mamon vai ditando a moda. Mamon vai ditando aonde você investe a sua vida, porque
o nosso recurso financeiro é resultado da nossa vida, é do seu trabalho, do seu estudo, do investimento dos seus pais. E aí a igreja vem nos falar de colocar a nossa vida a serviço de Deus, a gente se queixa e acha que está errado. Não, queridos, nós precisamos escolher a quem servimos. Eu tenho hoje quase 20 anos de ministério pastoral. Estou na igreja metodista há 32 anos. Já vi meu pai, como empreendedor, passar por diversas crises financeiras. E algumas delas, daquelas que a gente achava que ele achou que ia perder tudo que tinha. Porque passou a dever juros de cheque especial. Há quase 20 anos atrás, meu pai chegou a pagar R$ 1.200 de juros no cheque especial. Há quase 20 anos atrás. E o que eu vi, o que eu aprendi de menino na minha casa, foi ver meu pai reunido com meu tio, com minha tia, nos fundos do armazém, orando e dizendo, meu Deus, muda a nossa história. Meu Deus, transforma a nossa história. O que eu vi na minha vida e na minha infância foi meu pai e minha mãe rendidos ao Senhor, se entregando ao Senhor e recebendo de Deus a provisão. Então eu não posso ser omisso com você. Essa semana mesmo alguém me disse, pastor, ora por mim, porque a situação está difícil, a gente está tendo muita despesa nisso. Eu perguntei assim, você é dizimista, querido? Não, pastor, a gente precisa acertar isso. Eu falei, então acerta, porque você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver, não é mágica, é porque você passou a ouvir Deus melhor, porque você consagra essa área a Deus. Então eu não posso ser omisso com você, querido. A Antioquia pegou o melhor que eles tinham. Pegou Barnabé e Saulo. E não era dinheiro, né? Barnabé, era vidas. E Saulo. Porque Deus não conhece dinheiro. Deus conhece doação de coração. A doação, às vezes, é feita em vida. A doação é feita... cada um doa o que tem. Não é verdade? Mas quando eu sei o lugar de Jesus na minha vida, eu não consigo viver uma vida sem doação e sem compromisso com o reino. A igreja de Antioquia doou Barnabé, que era o pastor titular dela, e Saulo, que era o seminarista. E é tão rico o que Deus fez na vida dessa igreja. Por causa da coragem dessa igreja, nós existimos hoje como igreja. Porque foi o ministério de Saulo que abriu a igreja na Ásia, na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, eles vão para a Macedônia, e da Macedônia eles vão para a Europa. E da Europa, o evangelho chega aqui. Paulo vai para a Itália, lembra? Ele quer ir para a Itália, ele vai para Roma, ele vai para a Europa. E da Europa, o evangelho chega aqui, porque alguns dentre os irmãos que foram dispersos em Jerusalém, resolveram ser uma igreja além da curva. E da Europa, o evangelho foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou até a gente. E do Brasil, hoje, está saindo missionário para todas as partes do mundo. E aonde começa isso? Começa lá no Pentecostes. É claro, não vou desonrar a fonte, não vou desonrar a raiz, mas passa por um despreendimento da igreja de Antioquia. E é isso que Deus está chamando a gente para viver hoje. Deus está nos chamando para ser discípulos que aceitam o novo de Deus. Deus está nos chamando a ser discípulos que são encorajadores uns dos outros, que têm uma palavra de encorajamento uns para os outros. Deus está nos chamando a ser discípulos que se doam, que têm compromisso com o que Deus quer fazer na terra. Amém?